o Flamengo um pouco pobre em repertório ofensivo. O Flamengo procurava a esquerda o tempo inteiro. Bruno Henrique na direita demorou muito para entrar no jogo. Ainda me parece uma peça desconfortável jogando pela direita. Não é o lado que o Bruno mais gosta de jogar. Eu entendo porque o Cebolinha vem numa fase absurda com o Tite, ele tem que jogar na esquerda mesmo, mas era um Flamengo que pendia... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vidinho. O Flamengo é surpreendido dentro de casa, se complica aí na briga pelo título. Obviamente que eu acho que após a entrevista coletiva do próprio Arrascaeta, né, após o jogo aí, a chance do Flamengo agora visando o título é zero. Agora é pensar no G4, né? Pensando no G4, visando a próxima temporada, garante uma vaga direta da Libertadores. E é aquilo. Essa derrota aí, a caixa ponte de 3-0, foi um choque de realidade gigantesco, né? Não sou eu, mas como muitos torcedores do Flamengo, estava iludido com esse título aí, que chegou num confronto direto. O Flamengo levou uma porrada feia, jogando em casa, que obviamente, né, o Flamengo não jogou bem. Dá os parabéns aí ao Atlético pelo ótimo jogo que fez dentro do Maracanã, né? Tanto defensivamente como ofensivamente, fez uma partida taticamente perfeita e conseguiu a vitória justa, né? Conseguiu aproveitar as falhas do Flamengo, explorar e aproveitar as falhas do Flamengo defensivamente, e conseguiu fazer os gols e conseguiu anular os principais jogadores do Flamengo, principalmente Cebolinha, Bruno Henrique, que está meio desconfortável na ponta direita, e o principal, Arrascaeta, e o Pulgar fez muita falta, né? Mas vamos embora para mais um debate aí. Rossi lá atrás, e cozinhando o jogo, tirando a velocidade do jogo, incomodando o Flamengo. Achei o Flamengo um pouco pobre em repertório ofensivo. O Flamengo procurava a esquerda o tempo inteiro. Bruno Henrique na direita demorou muito para entrar no jogo. Ainda me parece uma peça desconfortável jogando pela direita. Não é o lado que o Bruno mais gosta de jogar. Eu entendo porque o Cebolinha vem numa fase absurda com o Tite, ele tem que jogar na esquerda mesmo. Mas era um Flamengo que pendia sempre para o mesmo lado. E isso facilitou para um time muito bem armado hoje, como foi o Atlético nas mãos do Filipão, a anular o Arrascaeta no meio, encurralar o jogo pela esquerda e encontrar tranquilidade para jogar. Mas quando você fala do Bruno Henrique, tem muito a ver com o trabalho do Igor Gomes, né? Sim. Na dobra com a Arana ali, a marcação do Igor, aí é literalmente o lateral, a bola quase na frente do lateral. Pouco. O Flamengo no posicionamento, tá do Igor no seu lateral. O Bruno ficava muito isolado na direita, até porque o lateral joga pouco, né? E aí, quando ele decide assumir essa dobra para valer e coloca o Rubens, o cara, além de dobrar, né? Faz o gol. Ali o Atlético tinha dois laterais, que tinha Arana e Rubens, e o cara ainda. O cara vira o Igor Gomes para chegar e meter o terceiro. Eu acho deu até tudo certo. Eu acho até que o Filipão é um caso à parte, a gente tem que falar do Filipão à parte, olhando um pouco para esses últimos anos dele também. Mas antes queria só falar do jogo, porque óbvio que o 3-0 é uma surpresa. Aconteceu o que aconteceu, foi uma surpresa. Mas você lembra, eu falei aqui na segunda-feira, inclusive nem apostar no Flamengo eu apostei, pelo que o Atlético vinha jogando contra o Grêmio, pelo que jogou contra o Grêmio, pelo que vinha fazendo nas últimas partidas, e porque para mim também o papo da capacidade defensiva do Flamengo, com o Tite, a mudança absoluta, era um pouco uma falácia. E eu explico por quê. Contra o Bragantino, se o Bragantino tivesse o Paulinho e o Hulk lá na frente, o Bragantino também teria feito 2, 3 gols. E seria o Atlético Mineiro. Fez um grande jogo o Bragantino. Mas a questão é que o Bragantino, ele criou muita coisa. Ele jogou muito bem contra o Flamengo. Então, eu até acho que hoje, e estou de acordo com o Birner quando ele fala do primeiro tempo do Flamengo, acho que o Flamengo, ele foi... aí o Calçado tem toda a razão. Assim, a estratégia funcionou perfeitamente. Você falou, né? A estratégia do Filipão funcionou perfeitamente. Mas o Flamengo faz um primeiro tempo até melhor do que faz contra o Bragantino e sai perdendo por 1-0. Porque aí, assim, o Atlético marcou bem, sim, como o Bragantino tinha marcado, só que o Atlético, na hora que chega, tem um Paulinho que está absolutamente iluminado e é muito bom, tem o Hulk capaz de dar o passe que deu. O Hulk tá jogando muito também. Então, assim, o Paulinho está jogando tanto que, às vezes, o Hulk aparece menos. Mas o Hulk, ele é um dos maiores artilheiros do campeonato, ele é o maior assistente do campeonato, é o maior finalizador do campeonato, é o maior driblador do campeonato, é o cara que mais sofre falta no campeonato. É que o Paulinho ofusca um pouco, mas o campeonato do Hulk é muito bom, mas, cara. Assim, muito eu bom. acredito muito no Flamengo com o Tite. Eu acredito muito mesmo. Eu só acho que não dá pra gente antecipar
o que vai provavelmente acontecer ainda, por toda a capacidade que o Tite tem, ele é um baita técnico, ele vai fazer o Flamengo se defender muito bem, mas isso não é que vinha acontecendo o tempo todo. Repito, falei, no jogo contra o América, a primeira meia hora, o Flamengo também sofreu. Bola na trave. Contra o Bragantino, tivesse os jogadores que o Atlético tem, o Bragantino teria feito o gol. Então, assim, não é que o Flamengo ele não vinha sofrendo gols, mas era talvez por acaso. A melhora defensiva não é tão grande assim e acho que a gente viu hoje. Só queria falar do Filipão, porque eu também, na hora que ele volta ao... É uma coisa. Cara, o Filipão volta em 2018 para o Palmeiras e a gente fala, é uma escolha discutível, né? Acho que por tudo que tinha, era uma escolha discutível. Aí ele pega e faz o Palmeiras ser campeão dos pontos corridos em 2018. Dos pontos corridos, o campeonato, teoricamente, ele não era bom porque o negócio era só estímulo. Ele volta por causa da Libertadores, basicamente. Mas o time alternativo... Mas o que ele ganha é o brasileiro. Mas o time alternativo dele, e aí pra mim foi um erro, não sei que não tem nada a ver agora, era melhor que o time que jogava Libertadores. Teoricamente, o segundo time era melhor que o primeiro. Gustavo Gomes e o Luan estavam no segundo time. Não vou nem entrar nessa. Tudo bem, mas vai ganhar o voto brasileiro, que é o que importa. Aí depois, beleza, ele pega, em 2020, ele pega o Cruzeiro na penúltima colocação e leva para o 11º, 12º lugar, alguma coisa assim. Daí ele leva o Atlético Paranaense em 2022 para a final da Copa Libertadores. E se aposenta. Não vou mais trabalhar à beira do campo, vou fazer uma outra coisa. Não é possível que seja tudo por acaso, né? É isso que eu queria dizer. Então, Perfeito, não existe... Hoje ele... Só acho justo lembrar do tempo de trabalho, porque o Tite tem 10 jogos. Se o Filipão em 9 não conseguiu vencer os primeiros 9, não quer dizer que o final vai ser igual. Chegou em junho. Os primeiros 9 jogos do Tite são 6 vitórias, 2 derrotas em posse. Só tem chance posse. de ser campeão porque o Tite chegou. Não, perfeito. Não tinha nem chance de ser campeão. Eu não discuto, Tite. Eu só acho que, assim, às vezes tem algumas coisas que se carrega demais nas tintas que ele nem teria capacidade de arrumar ou de ter feito as coisas que supostamente se falou que ele tinha feito, porque é isso, assim, é difícil, não dá pro Filipão, não dá pro Abel, não dá pro Tite, não dá para ninguém. Agora, que o Flamengo contratou um ótimo técnico e que o Flamengo tem uma perspectiva gigante, né, seja nessa temporada, seja na próxima, provavelmente mais na próxima, com esse técnico, não tem dúvida nenhuma. Estou muito curioso, Paulo, super rápido, para ver a próxima temporada, se ele vai realmente nos grandes jogos com Bruno Henrique e Everton pelos lados, Arrascaeta por dentro, com o centroavante, o Gerson Marcaglia. Reapareceu o Gabigol hoje, então. Eu quero ver o que o Tite vai fazer ano que vem, ali depois das conclusões dessa temporada. Segundo tempo. Tô curioso. 16, 17 segundo Vamos tempo. lá. Mas ele entra, inclusive, porque o Cebolinha sai. E ele entra. Eu não sei qual vai ser. E aí, Tô curioso. E aí, olhando um pouco para aquilo que a gente estava falando do Palmeiras, onde o cara vai para o banco, sai do banco, ninguém reclama, ninguém fala nada. No Flamengo, acho que é diferente. Pelo tamanho dos caras, pela história, pelo que eles criaram e pelo protagonismo de alguns jogadores especificamente. Então, eu não sei. Vamos esperar para ver, mas assim, o quanto o Tite vai contar com ele mesmo, porque já tinha feito escolha, inclusive, na seleção brasileira, né? Pelo Pedro. Eu falava, né, dos elogios tecidos pelo Tite ao Filipão na entrevista coletiva, a gente separou o primeiro tempo. E ele mudou peças que travaram o jogo do Flamengo, né? Como o Atlético vinha jogando, e jogou muito bem contra o Grêmio, num 4-4-2, né? Na segunda linha de 4, aberto pela direita, o Zaratio. Hoje, ele até começou assim, mas começou a ficar 4 meio-campistas do Flamengo contra 4 meio-campistas do Atlético. Começou a ficar perigoso, o Ayrton Lucas, Cebolinha, trabalhando. O que é que ele fez? Ele mudou. Ele deixou só o Hulk na frente, volta com uma linha de 5 no meio campo, com o Zaratio no meio para bater com o Arrascaeta, Zaratio, Otávio e Edenilson, e deixou o Paulinho dobrando com o lateral aberto pela direita para marcar e para sair em contra-ataque. Gerou superioridade no meio campo, impediu o Flamengo de jogar e o Atlético começou a sentir confortável. Me chamou tanto a atenção a estratégia bem feita no primeiro tempo do Atlético, que o Galo termina o primeiro tempo com mais posse, ganhando o jogo no Maracanã, finalizando menos, mas com mais posse que o Flamengo. Isso é muito incomum. E era uma posse lá atrás, e cozinhando o jogo, tirando a velocidade do jogo, incomodando... Ele tinha um plano. E o plano dele foi muito bem executado. Assim, e era uma visão correta. O que ele tentou fazer? Tirar a bola do centro do campo do Flamengo, Gerson e Arrascaeta. Você deixa os dois com a bola ali, adeus, né? Aí cai no Cebolinha, cai no Bruno Henrique, entra no Pedro, ferrou. Né? Então, não pode aqui, ele segurou
bem ali. Tanto que você, Com o Otávio jo- e Edenilson, Exato. que são caras que a O torcida do tempo Galo já torceu o vai nariz em passando. alguns momentos da atual O temporada. tempo vai passando e você... Não estou ouvindo a Arrascaeta. Não estou ouvindo falar da Arrascaeta. Não estou ouvindo a Arrascaeta. Não estou ouvindo a Arrascaeta. Não teve Arrascaeta. Então, ponto para ele. Vou dar campo para o Flamengo, para Bruno, Cebolinha, ficarem correndo? Né? Não. Então, ele tentou tirar esse espaço para o Flamengo e impôs o ritmo do Atlético. E o jogo do Atlético, pelo lado esquerdo, o gol, a imagem que a gente mostra mais aberto do gol é perfeito. Você tem um lado que tem o Arana, tem o Otávio, que é volante, tem o Igor Gomes e tem o Paulinho. Isso aqui é um quarteto desse lado aqui. O gol sai numa bola trabalhada por esse setor, que cai no pé do Hulk e ele já inverte para a entrada do Paulinho. Quer dizer, começa aqui, cai no Hulk e ele aprofunda e faz. A ponto do Tite mexer no lateral direito no intervalo. É um negócio assim absurdo. Troca um pelo outro. Tudo que ele fez foi assim, dominando o Flamengo. Aí vem o E ele ainda tem os segundo tempo. problemas, né? Porque ele perde o Saravia, perde... E o Saravia assim, Lemos também se não Lemos, lembra, que- intervalo. O Saravia estava sai, não sai, sai, não sai. Quando ele olhava e via que era o Cebolinha vindo, doía Aí mais. doía. Porque, porra, brincadeira, o Cebolinha. Né, o que o Cebolinha finalmente É verdade. estreou no Flamengo. Mas não é fácil resistir também a um jogador desse, que hoje o Cebolinha voltou a se dar um tapa na bola, aparecer lá na frente e cruzar, e fez isso no jogo de hoje. Então, a estratégia do segundo tempo, quando entra o Rubens é perfeito, né? Porque ele está com o Igor Gomes, ele está com meia numa linha de 5. Tira o Paulinho de um lado, vem o Paulinho do outro. Aquilo que o Paulinho brilhou no primeiro tempo, mas quando ele constrói a vitória parcial no primeiro tempo, ele tranca o centro, né? E ali começa a segurar e a tirar ainda mais jogo por dentro do Flamengo. Então foi um desconforto para o Flamengo muito grande. Porque, assim, muito grande. De maneira indiscutível, o Flamengo é no papel o melhor time do país, ninguém discute isso, e o Flamengo tem hoje um técnico que, se não é o melhor, é o segundo melhor em atividade no nosso futebol. Aí, quem prefere Abel, quem prefere Tite. E acho que por isso, a gente como um todo, tá? A gente, torcida, outros companheiros de outros lugares, a gente condiciona muito o olhar dos jogos do Flamengo sobre o Flamengo. Se o Flamengo ganhou, é porque o Flamengo jogou bem. Se o Flamengo perdeu, é porque o Flamengo jogou mal. Não jogou o que podia. O Flamengo jogou abaixo, então por isso perdeu. Hoje não foi o caso. Ficou claro. Hoje né? não foi o caso. Hoje Exato. o Atlético foi ao Maracanã e ganhou o jogo. Jogou e ganhou. Acho que eu não Como sei já se tinha é maior. vencido do Grêmio, claro. É outro contexto, mas... O Atlético vem de 2 3-0 seguidos contra 2 concorrentes pelo título. Isso. É uma das Palmeiras maiores tomou vitórias 3. do Atlético no Maracanã na sua história. E vitórias categóricas, né? Hoje foi um- Aliás, o torcedor um do pecado, Atlético... um Eu sei que todo torcedor dos que estão na parte de cima da tabela tem o Si. O Si. Eu estava pensando nisso agora. O do Atlético tem o contra o Cruzeiro. Não, o Si é... O Em Atlético casa. é o Robin Hood do Campeonato O Brasileiro. Curitiba em casa também? É, Curitiba em casa. Perdeu o Curitiba clássico, em perdeu casa. o primeiro clássico na Arena Nova. O Atlético. Mas é que perdeu pro dado E o Cruzeiro campeonato do tava- o Botafogo, Cruzeiro tava Si está eliminado da abatidíssimo. Tava disputa. assim. Ninguém tem o direito de usar a carta do Si. Exato, Um porque- o campeonato que tem o Botafogo. Porque o Esse Si- Botafogo. Botafogo é Perfeito, sim. perfeito. Todos os Cis do... Só acho justo. Eu vou te falar uma coisa. Dar os parabéns aí, né, aos torcedores do Atlético Mineiro pela vitória aqui no Maracanã. Uma vitória histórica e vai ficar marcada aí por bastante anos e anos aí na memória do torcedor do Atlético. Porque foi uma vitória que o Galo, ele dominou o jogo no sentido que ele foi muito bem, tanto ofensivamente, com os gols, e tanto defensivamente, né? Obviamente que logo no início do jogo achou um gol. Achou um gol, ficou muito pesado, né? Conseguiu fazer um gol, né, com uma jogada trabalhada entre Paulinho, Igor Gomes, Hulk e finalização de Paulinho. Uma jogada muito bem trabalhada do Atlético Mineiro, né, que vem se destacando nas últimas rodadas. E podemos dizer sim, das últimas 6, 7 rodadas aí, né, o Galo é o melhor futebol do Brasil. Podemos dizer que sim, né, que o Galo é o melhor futebol do Brasil nos últimos 6, 7 jogos aí, né. É um time muito bem ofensivamente, né. Tem a dupla ali que está se destacando muito entre Hulk e Paulinho. E antes dos jogos, eu já tinha gravado o vídeo aqui falando. Essa dupla Hulk e Paulinho no Campeonato Brasileiro já tem 31 gols, né? 17 do Paulinho e 14 do Hulk. Outra situação também, né? Outra situação também é que
são jogadores que, na maioria das vezes, leva perigo ao gol adversário. E dessa vez não foi diferente, né? Conseguiu abrir o placar, fez 1-0. O Flamengo teve algumas chances, sim, de empatar, né? Principalmente com a cabeçada de Bruno Henrique e o chute do Cebolinha de fora, da entrada da área ali. Quase foi no ângulo do Everson. O Everson olhou assim só. E no segundo tempo, né? O Flamengo não criou tanto. Obviamente o Flamengo não criou tanto a chance. E um passe errado do lateral direito Wesley acabou saindo contra-ataque, né? Acabou saindo contra-ataque e o Edenilson conseguiu fazer o gol. E é aquilo. Os 3 gols foi erro dos laterais, né? Primeiro gol do Mateuzinho, não acompanhou o Paulinho. O segundo gol, um erro do Wesley no início da jogada, lá dentro da área do Galo, né? Errou o passe e gerou o contra-ataque do Galo. 2-0. E o terceiro gol em cima do Wesley novamente. Então, os 3 gols do Flamengo se originou em cima, em erro defensivo do Flamengo. Assim, em erro em cima dos laterais direitos do Flamengo, né? Tanto o Mateuzinho e o Wesley são laterais que apoiam muito. E acabou errando, né? Incrivelmente. Então é aquilo. Lamentar essa derrota. Chance de título 0. 0 agora pensando no G4, porque o Palmeiras também venceu o jogo e já pode ser campeão na próxima rodada, no domingo, final de semana, 37ª. E aquilo, a gente ficou iludido muito. E essa derrota encaixapante, né? Jogando em casa por 3-0, foi um choque de realidade muito grande. Muito grande. Obviamente que não existe comparação, né? Com o torcedor botafoguense, né? Não existe. O que o Botafogo consegue fazer nesse campeonato é incrível. A gente tá rindo um pouco aqui. E outro ponto aqui, no jogo diante do Coritiba, o Botafogo faz gol. No minuto 50 teve pênalti. No minuto 52 tem um gol do Botafogo, né? E no minuto 54, 1 minuto e meio depois, mais ou menos, 1 minuto e meio depois, foi antes do minuto 54. No minuto 53 e 40, mais ou menos, sai o gol do Coritiba. Então aquilo, nas últimas partidas o Botafogo tá repetindo aquela história, né? Faz gol e no final do jogo deixa seu adversário empatar. Foi contra o Santos na última rodada e nessa rodada agora não foi diferente, né? E o Botafogo é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. O Flamengo não tá diferente, né? Mas chegou o Tite agora. Então a gente tem outra perspectiva visando já ano que vem.